Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro. Ó, essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar. Essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Vou pegar o Brasil no ponto A e vou colocar o Brasil no ponto B. E esse ponto B significa um Brasil que não tem mais crime organizado, que as leis penais e leis de processo penal vão se alterar. Qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027. Dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não via nenhuma autoridade internacional porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira, que permite não só ao presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. A gente precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos, inclusive há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. E isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, pelo que dá para compreender com essa medida. Agora, quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal, ela pode atuar. Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar. Elas não têm nem experiência de combate. E esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Que eles vivam basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e mais absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista. Né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um Estado paralelo. E hoje ele é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. Santa Quitéria é uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro. Ó, essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar. Essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro, depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então, ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar jogando platitudes, vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo. Eu não vou fazer platitude. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido, 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula. Vota em quem quiser. Pra mim é uma questão plebiscitária. Por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro, como proposta, já pra sociedade civil. E todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai pro Congresso. O Congresso, que também foi nas eleições, eu venci nessas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso. Agora, o senhor falou dessa relação aí, falou rapidamente sobre essa relação com o Congresso. Como é que o senhor, se eleito for, o senhor está numa missão, partido menor, né? Com uma expressão hoje menor. Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso e como aprovar suas medidas caso o senhor seja eleito? Essa é a pergunta que eu mais ouço em todos os lugares. E eu fico feliz de ouvir esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que já está consonante ao universo das propostas. Ou seja, como é que você vai fazer significa que eu tenho algo para fazer. E isso me anima. E realmente, todas as rádios eu ouço, todas as perguntas vão nessa linha, porque são medidas enfáticas. Pois bem, se eu ganhei a eleição para presidente da República, isso pressupõe que eu pautei daqui até outubro o tema político. Eu saí de 3, 4% nas pesquisas e eu fui para mais de 50%. Portanto, um congresso será feito e será composto não apenas com os parlamentares que vão ser eleitos pelo meu partido, que é a missão que terá aí tranquilamente mais de 60, 70, só pelo fato de eu ter sido eleito, mas também a gente verá inúmeros outros partidos, especialmente da centrão e da direita, elegendo seus parlamentares com esse tema. Porque se eu fui eleito por uma questão lógica, esse tema pautou os demais. Os parlamentares foram eleitos e esse foi um tema que os brasileiros consideram importante. Então eu acho difícil, especialmente nos primeiros 6 meses de mandato,
quando há uma espécie de um beneplácito, uma boa vontade do Congresso para com o presidente da República, algumas medidas enfáticas que tiveram em campanha não serem votadas. Depois, eu não teria medo de fazer composição com alguns partidos. O critério seria, este é o meu programa, este é o programa que foi eleito, quer participar do programa? Deputado do Ceará, ou bancada do Ceará, vocês querem participar comigo da retomada do território do Ceará? Querem usufruir do lucro político, não lucro financeiro dessa operação? Estejam comigo, vamos trabalhar junto na mesma agenda. Então eu vou ser muito aberto em trazer eles para uma agenda positiva. Agora, eu vou ser muito fechado em trazer aquela relação de compra de voto, a relação baseada na emenda. Esse tipo de relação política que se tornou a base, a relação corrente da política brasileira, ela é um elemento que nós precisamos ultrapassar, nós precisamos superar. E a superação disso vai passar por uma série de reformas que a gente vai precisar fazer ao longo do mandato também. Porque o mandato nosso tem que ser, e é isso que eu enxergo, um mandato essencialmente reformista. Eu vou pegar o Brasil no ponto A e vou colocar o Brasil no ponto B. E esse ponto B significa um Brasil que não tem mais crime organizado, que as leis penais e leis de processo penal vão se alterar, que a questão fiscal, ou seja, a questão econômica, reformas que mexam na forma como o governo gasta o dinheiro dele, que termina cobrando imposto caro das pessoas, seja resolvida, numa relação justa do Pacto Federativo, ou seja, vocês aqui no Paraná pagam imposto demais, mandam dinheiro demais pro governo, mas recebem de menos. Enquanto tem prefeito no Piauí não fazendo nada com esse dinheiro que eles recebem. Isso também tem que ser endereçado. Mexendo nisso, a gente não apenas melhora a vida das pessoas e melhora a questão econômica, mas eu mexo na correlação de forças com o Centrão. Porque no fundo a tua pergunta é pertinente, porque a gente sabe que nenhum presidente governa de verdade. E esse presidente não governa de verdade por quê? Porque existe essa entidade chamada Centrão. Uma entidade amorfa, que uma hora tá com o presidente, uma hora não tá. O que ela faz para estar no governo? Ela põe uma faca no pescoço e exige dividendos. Em geral, esses dividendos são financeiros. A gente tem que alterar o sistema de recompensa para que isso não aconteça com essa intenção.